Quero cumprimentá-los com uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom viajar, como é gostoso viajar. E como é maravilhoso estar de volta. Estávamos com saudade, tivemos um tempo até longo, ausente, mas tudo na direção do Senhor, e foi tudo muito bom, tudo muito proveitoso. Estivemos participando dos cultos, nos lugares onde nós fomos também. Participamos de culto em igreja muito grande, igreja não tão grande. E como é bom estar num grupo menor. Essa familiaridade, essa possibilidade de conhecer todos pelo nome, essa possibilidade de conviver de uma maneira mais próxima. Então isso é muito bom, isso é muito gostoso e é um dos motivos da nossa alegria de estar novamente com vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, é onde encontra-se o texto base da nossa reflexão nesta noite. Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a partir do verso 7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos também porque, salvos por Cristo Jesus, nós podemos viver uma nova vida em Cristo, uma nova vida de acordo com a Tua palavra. E pedimos a Deus que a Tua palavra seja o balizador da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso viver diário. Que esta porção da Tua palavra que foi aberta e lida nesta noite produza, ó Deus, nos nossos corações efeitos e na nossa vida, na nossa maneira de viver, possamos viver assim, pautados pela Tua palavra, para a Tua glória, para a Tua honra, para o nosso benefício também. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a vocês, irmãos, amigos, porque nesses dias que nós viajamos e nós tivemos e sentimos o apoio, a compreensão de vocês, o amor de vocês. Nós vivemos dias muito bons nessa viagem e, por falar em viver, a vida, ela é o bem mais precioso que nós temos de Deus. Que nós mais de precioso e valioso temos recebido de Deus é a vida. E melhor do que a vida, é a vida plena que Jesus veio trazer. Depois da queda, depois do pecado,
E melhor do que a vida plena, é a vida plena compartilhada com os irmãos. Porque assim é mais gostoso, é mais suave, é mais fácil, é melhor, é mais alegre, é mais prazerosa a vida vivida assim. E viver uma vida plena compartilhada é, na verdade, um crescimento que nós temos como pessoa. É um desenvolvimento humano poder fazer e viver a vida de forma compartilhada. Por isso que eu, com muita alegria no coração, eu celebro a presença de cada um de vocês aqui hoje. Eu estou deveras feliz em reencontrá-los e, sobretudo hoje, porque eu tenho aqui parte da minha família também. A minha família da fé. Meus irmãos na caminhada. Meus amigos na peregrinação. Pessoas que são bênçãos de Deus na minha vida. São parte do remédio de Deus na minha vida quando eu preciso de um remédio. Feliz porque hoje eu tenho essa oportunidade de repartir mais uma vez com vocês a vida, a fé e a palavra de Deus. E esse não é um encontro de grandes pretensões, porque eu acho que grandes pretensões e família, pelo menos para mim, não faz muito sentido, não combina muito bem. Em família eu quero e posso ser eu mesmo, me sentir em casa, entendem? Me sentir à vontade. Esse é um encontro de gente simplesmente querendo ser gente, de verdade, e mais nada. Como igreja, nós nos reunimos para cultuar a Deus, para observar a sua palavra, para cantar ao Senhor e para nos edificar mutuamente. Há uma teoria que diz que a felicidade está na simplicidade da vida. E eu gosto disso. Está nas convivências autênticas da vida. E pegando um gancho nessa teoria, eu garanto para vocês que o texto, base da nossa reflexão hoje, me fez muito feliz. Verso 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Família da fé. O que é exatamente isso? É a família de Deus, é a igreja do Senhor. E nós precisamos sempre criar espaços para a chegada, para a inclusão de novos membros dessa família. Precisamos fazer o bem, como diz a palavra, a todos, e junto nós vivermos o melhor de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém já disse que conviver é o derivado mais belo e mais difícil do viver. Conviver em família é viver num ambiente ou num lugar onde, quando acontecem erros ou problemas, o que deve sobressair é o amor. E se não houver esse cuidado na prática, dentro da família, algo está errado. Vejam o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 5, verso 8, a primeira carta. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que o infiel. E nós não podemos, meus irmãos, apenas ler a palavra como uma literatura qualquer, concordar e não vivê-la. Nós precisamos, pelo menos, nos esforçar em tentar
pautar a nossa vida no que diz a palavra de Deus. Então, como que é o viver o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, entre os membros da família da fé? O texto diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Invertendo a ordem da frase ou das frases sem alterar a essência da palavra, ficaria assim: principalmente aos da família da fé, mas façamos o bem a todos. E diz que isso é oportunidade dada pelo Senhor a nós. Jesus ensinava que nós tínhamos que ir além. Ele mesmo o fazia. Ele saía das vias principais e ia para as vias marginais. Jesus ia ao encontro das pessoas mais necessitadas, além daquele círculo de pessoas que viviam mais próximo dele. Ele ia ao encontro de pessoas menos favorecidas, que precisavam ser integradas à família da fé. Ele nunca ficou somente nas vias principais, ia pelas aldeias, pelos vilarejos, percorria por pequenas vilas, em lugares menos importantes, procurava pessoas menos ilustres, visitava famílias não renomadas, pessoas mais humildes, mais pobres. Jesus entrava nas casas, talvez como uma forma de igualdade, comia junto com essas pessoas. Jesus estabelecia relacionamentos, pregava a igualdade, a justiça e o amor. E não era somente discurso, ele vivia o que ele pregava. Isso é vida plena compartilhada. Relacionamentos sempre foi um ponto forte na vida de Jesus. Aliás, nós dizemos que ele é o nosso modelo, que Jesus é o nosso mestre. Então fica a dica. Foi ele quem disse que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia, na versão A Mensagem, traz essa passagem de Gálatas 6, verso 10, com o seguinte texto: a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade da fé, trabalhemos em benefício ou para o benefício de todos. A começar pelos da família da fé. Interessante que essa priorização ou essa deferência, por algum tempo me deixou até intrigado. Eu pensava assim, afinal nós não podemos fazer distinção nenhuma entre os diversos grupos de pessoas. Mas a verdade é que a família de Deus precisa ser marcada pela sua capacidade de se cuidar mutuamente. E Deus, segundo a palavra que lemos, é quem proporciona essas oportunidades. E a expressão os da família da fé diz respeito, sim, a um grupo principal. A um grupo que está mais próximo. Por razões óbvias, nós nos encontramos mais, nós nos relacionamos mais, nós conversamos mais, pela convivência. Mas tem outros grupos também, os que não são da família da fé, e que precisam igualmente ser amados e cuidados, e que também esperam por esse bem
que a igreja do Senhor pode oferecer. Então não há nenhuma confusão no texto, basta, na verdade, reler com atenção. E há pelo menos duas verdades que saltam do texto diante de nós. Primeiro é que há oportunidades para fazermos o bem. Só não fazemos o bem se não estivermos dispostos a isso. Há oportunidades por toda parte. Nós tropeçamos nas oportunidades o tempo todo. Tropeçamos diariamente em pessoas necessitadas, dentro e fora desse grupo. Estão lembrados da parábola que o Senhor Jesus conta sobre o bom samaritano? Muito conhecida a parábola. E muitos tropeçaram no homem caído à beira do caminho, se desviaram dele, o evitaram, mas a oportunidade estava lá. A oportunidade de fazer o que Jesus mandou fazer estava lá à frente de todos eles. Decidiram não fazer, decidiram não agir, não ajudar. Mas oportunidades para fazer o bem existem. Segunda verdade que salta do texto: essas oportunidades um dia não mais existirão. Enquanto temos oportunidade, o texto diz. Um dia, as boas obras, o bem que podemos fazer, não será mais necessário. Um dia tudo isso, todas as necessidades do mundo terão terminado. Mas enquanto elas existem, a palavra do Senhor nos exorta, nos adverte. Quem sabe, Tiago diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. E pecado, meus irmãos, é coisa muito séria, muito, muito séria. É uma palavra direta, radical, porque pecado faz separação entre Deus e os homens. Um dia eu li uma frase que me marcou bastante. Dizia assim: aquele que fez o que devia, mas apenas o que queria, um dia terá que se explicar. Eu já citei essa frase aqui. Aquele que fez o que devia, mas apenas o que queria, um dia terá que se explicar ao dono da causa. Tinha muito mais a ser feito. Às vezes nós fazemos alguma coisa e já parece que liberamos a nossa consciência. Fez o que devia, mas somente o que queria. E é possível que já estejamos muito próximos do dia em que essas oportunidades não mais existirão. Não mais precisaremos sequer pensar nelas. Será um tempo em que vai cessar todas as carências, toda a fome, todo o clamor do pobre, todos os pedidos de socorro, vai terminar. Todos os soluços que às vezes ouvimos e não damos tanta atenção, todo choro pelas esquinas. O texto diz: enquanto temos oportunidade. O contexto em que Paulo escreve a igreja na Galácia parece ser o contexto em que se aproxima uma grande colheita,
uma ocasião em que já terá chegado o tempo da ceifa. Veja o que diz o verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Enquanto temos oportunidade, é uma expressão para dizer para nós e tornar certo que a oportunidade hoje está presente. E que hoje é o tempo oportuno. Que hoje é o tempo apropriado para se fazer o bem. Ao mesmo tempo que é uma palavra que já aponta para um tempo próximo, que corresponde ao tempo da colheita. A colheita que essa oportunidade se refere. Enquanto isso, não se cansem de fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tem a ver com atitude, tem a ver com decisão. A palavra do Senhor, ela é clara. Isso tem a ver com ação, tem a ver com tomada de decisão. Porque no tempo certo, a palavra diz, haverá uma colheita. E será tão maravilhosa essa colheita que vai ser extremamente recompensadora. Por agora, decidam, dediquem-se a fazer o bem a todos. Vamos pensar um pouquinho o que será que Paulo quer dizer com fazer o bem? O que é o bem? O que eu devo fazer exatamente, já que, afinal, nós não conseguimos resolver o problema do mundo? É bem provável que o que Paulo tem em mente, o bem que Paulo se refere, sejam todos os benefícios que estejam na mente dele. O que vem à sua mente quando você ouve que você deve fazer o bem? É isso. É isso que você deve fazer. Ninguém tem desculpas para deixar de fazer o bem. Todos nós podemos, de alguma forma, cooperar com o outro nas suas dificuldades. Sim, podemos. Não se trata absolutamente só de benefícios materiais. Trata-se também de benefícios materiais, mas, sobretudo, de benefícios espirituais. Aliás, muito embora os benefícios materiais sejam importantes, os espirituais sempre irão predominar. Porque o bem maior que nós podemos oferecer ao mundo, ao irmão, tem caráter espiritual. Façam o bem a todos. Mas observem, notem, priorizem um grupo especial e distinto, os da família da fé. É isso que a palavra está dizendo. A começar por estes, os da família da fé. Façam o bem a todos. E como eu disse anteriormente, isso de alguma forma mexeu comigo, porque você está priorizando um grupo e parece, se você não observar bem, meio até anti-evangelho de Jesus, fazer qualquer distinção. Será que isso não é injusto? Será que isso não é estranho ao caráter do evangelho? Será que isso não é partidarismo? Será que isso não é corporativismo? Não, não é. Não há nenhum conflito ético cristão nisso. Sabem por quê? Porque, embora a responsabilidade maior é para com os da família da fé, a declaração é, entretanto, inclusiva.
a todos, independentemente da fé. O princípio básico, elementar, que está implícito nessa exortação da palavra de Deus, é que se os cristãos, os da família da fé, negligenciarem uns aos outros, dentro da própria família, poucas chances terão de considerar as necessidades dos de fora. É uma razão prática até, e até simples de compreender. É a família. A igreja de Deus é representada por essa figura, a família de Deus. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E há inúmeros exemplos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em que é usada essa linguagem de membros da família para se referir à igreja do Senhor. Para citar uma, Efésios 2,19, diz assim: vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês agora são membros da família de Deus. E esse cuidado priorizado não poderia ser diferente, porque os membros da família formam uma unidade. A marca distintiva dos membros de qualquer família, em qualquer cultura, é a defesa dos seus membros. É prioridade da defesa de cada um dos membros. A privação ou a necessidade de um membro afeta a família toda. Somos irmãos. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 23, verso 8. Todos vocês são irmãos. Vivam assim. Vivam como irmãos com toda a implicação que o termo carrega. E dito isso, nós podemos perguntar então, qual o impacto disso aos de fora? Vejam o que diz Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Diariamente perseveravam juntos na comunhão, no partir do pão, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, os de fora. E assim o Senhor ia lhes acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor, por observar essa família de Deus. O mundo precisa olhar para nós como família, como comunidade do Senhor Jesus e sentir desejo de fazer parte dessa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se protegiam por diversas razões. Eles se ajudavam mutuamente, socorriam-se nas suas necessidades e, claro, desfrutavam dos benefícios disso diariamente e eram observados pelos de fora. Uma estratégia inteligente, compreensível e, sobretudo, divina. Divina. E isso pode ser, de fato, muito, muito estratégico, até mais do que necessário. Porque o mundo sabe muito bem competir. O mundo não sabe amar. O homem natural só pensa em si mesmo, em se promover, em se beneficiar. Muitas vezes pensa em se vingar, em dar o troco, em livrar-se de situações difíceis para ele, passar para outro. E faz isso a qualquer custo. Mas nisso também, a igreja do Senhor precisa ser diferente. O mundo precisa olhar para a igreja e notar diferença nisso também. A lógica da cruz de Cristo é: vença perdendo. Querendo ou não,
Os de fora precisam olhar e perceber claramente esse cuidado nas nossas relações aqui dentro. O amor permeando as relações. E não porque somos melhores, mas porque nós fomos alcançados pela graça de Deus e temos a sua palavra como regra de fé e conduta. Louvado seja o nome do Senhor. E quem muito foi amado, muito ama. É como se Jesus dissesse assim: a responsabilidade de testemunhar ao mundo a meu respeito, de como eu sou, é de vocês. Essa responsabilidade é de vocês. Olharão e dirão assim: esses aí são discípulos do Senhor. E é por isso que se faz, meus irmãos, necessária essa prioridade dentro da família de Deus. Nisso, João 13:35, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quem ama, cuida. Deus uniu os crentes na igreja a fim de que um possa fortalecer o outro, da forma correta, da forma justa. Fazer o bem engloba tudo que o outro precisa. A igreja militante, a igreja visível, a igreja da qual nós pertencemos, seria em realidade um símbolo da igreja triunfante, se os seus membros fossem um, no mesmo pensamento e na mesma fé. Aqueles que não são movidos pelo Espírito Santo prejudicam o plano divino dentro da igreja, visto que promovem divisão e fortalecem o inimigo. Mas aqueles que são santificados pelo sangue de Cristo estão sempre unidos e ajudando-se mutuamente. E isso só é possível porque a família de Deus é formada por pessoas que foram regeneradas, pessoas que se unem, e isso é uma ação do Espírito Santo em nós, porque a igreja, antes de tudo, um organismo vivo, dinâmico, que está atento, cujas características principais é ser corpo do Senhor Jesus. Romanos 12:13 diz, Paulo diz aos irmãos lá em Roma: pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade, mas também compartilhem o que vocês possuem com os demais nas suas necessidades. Com os santos, ele diz, com os da família da fé. Sejam hospitaleiros, mas compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. No mesmo contexto de responsabilidade que temos, de dever que temos com os da família, ele acrescenta no verso 17: esforcem-se para fazer o bem a todos. E diz mais: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele vai abrangendo. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Textos escritos, inspirados pelo Espírito Santo, com a finalidade de ajudar a igreja, os cristãos, a entrarem pelo caminho aberto pelo Senhor Jesus, porque o Senhor fazia isso. Ao cristão importa viver colocando a sua fé em Jesus em prática, seguindo os passos de Jesus, seguindo os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus nascem dessa vontade e necessidade de recuperar a boa nova do Evangelho ao mundo. Algo que faça o mundo descobrir
com satisfação a pessoa de Jesus como central dentro da comunidade, dentro da igreja do Senhor Jesus. Para que isso ocorra, precisamos ter coragem de assumir esse estilo de vida, a começar pelos da família da fé, assumir identificação com o outro, assumir o diálogo, assumir um estilo de vida que seja em si, uma pregação desse novo viver, ao invés de uma religiosidade vazia. Assumir a identificação com o outro é levar a boa notícia do Evangelho que diz que o reino de Deus é um reino de irmãos e de amigos, que os últimos serão os primeiros, que o consolo divino está disponível àquele que chora, que a colaboração e o cuidado entre os irmãos valida os membros da família de Deus. Do contrário, é viver segundo os instintos egoístas que leva à corrupção. E nós sabemos que a corrupção leva à morte. Viver segundo o Espírito leva à vida e vida plena. Eu achei muito boa uma comparação que eu vi entre o desenvolvimento humano e a vida plena. O desenvolvimento humano, esse crescimento, é o nosso melhor. E a vida plena é o melhor de Deus em nós. E isso tem a ver com uma leitura honesta, sincera da palavra de Deus. E a agenda de Deus para nós, ela não é complicada, não é difícil. Ela começa com coisas simples. Ela começa dizendo: seja um amigo, ajude o outro a se constituir como pessoa digna, pessoa feliz. Jamais se esqueça que você faz parte da família da fé, da família de Deus, da igreja do Senhor. A igreja é a comunidade com todos os cristãos fazendo o bem, em todo tempo, em todo lugar. E é claro que há benefícios e privilégios e bênçãos exclusivamente reservadas aos da família da fé. E mesmo em meio às nossas diferenças, porque nós somos pessoas diferentes, quando nós vivemos como igreja do Senhor, nós sentimos parte de uma unidade que transcende a nós mesmos. Nessa comunidade nós somos construídos diariamente, nessa comunidade nós também construímos. Nessa construção nós descobrimos quem nós devemos dedicar, a quem nós devemos dedicar a nossa lealdade, é a Jesus. Porque afinal, quem eu sirvo quando eu sirvo a Cristo, senão ao irmão? Mateus 25:40 diz: o rei responderá: o que vocês fizeram a algum desses menores irmãos, a mim vocês fizeram. Quem eu amo quando eu digo que amo a Deus? Primeira carta de João 3:21 responde: quem ama a Deus, ama o seu irmão. Que a família de Deus seja de fato esse exemplo para o mundo. Sempre que o tema for fidelidade, lealdade e vida compartilhada. Que nós saiamos daqui hoje repercutindo na nossa mente, na nossa vida, essas palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: todos saberão, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. O amor como um sinal inconfundível. E assim, amando-vos mutuamente, amarão a outros, impactando o mundo em que vivemos. Deus seja louvado. Deus nos abençoe nisto, para a glória e honra do seu nome. Vamos orar. Pai de amor, de bondade,
Estamos, ó Deus, diante do Senhor com o coração agradecido pela Tua palavra, que o Senhor quis trazer aos nossos corações nesta noite. Ó Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida da Tua igreja, obrigado pelo privilégio, ó Deus, de pertencer a esse grupo, Família do Senhor, a esse grupo da família da fé, fé em Jesus, como nosso Senhor. Obrigado por pertencer, ó Deus, a este corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos esse benefício tão grande de estarmos unidos no Senhor. Pai, que a necessidade de cada um dos meus irmãos seja também a minha necessidade, e que a minha seja a deles, que nós possamos, ó Deus, ficar atentos, observando, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra, priorizando, ó Deus, os da família da fé, amando, ajudando, socorrendo, e que assim, Senhor, nós possamos impactar o mundo, que assim nós possamos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho na essência, com as nossas vidas, com o nosso viver, não apenas, ó Deus, com o discurso, mas com vida. Nós possamos levar o Teu Evangelho com o nosso estilo de vida, ó Deus. Nos dê, ó Deus, essa consciência de aproveitarmos as oportunidades que a Tua palavra diz que estão presentes para que façamos o bem. Ó Deus, que nós sejamos então atentos, ouvintes, diligentes da Tua palavra. Nos ajuda a viver assim, ó Deus, esta semana, como experiência marcante nas nossas vidas. Que possamos ter consciência da Tua palavra a cada dia nos moldando, nos trazendo mais perto daquilo que o Senhor quer e espera de nós. Obrigado, Pai, por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Oramos em nome de Jesus, amém.